Infelizmente, essa ideia do YouTube, criar um canal no YouTube, parece que ela está tomada como uma coisa que é algo mágico, é algo rápido, é algo diferente de tudo o que a gente está acostumado a ter no nosso cotidiano. Geralmente, os projetos precisam de toda uma organização, de todo um planejamento. YouTube não. Geralmente, os projetos precisam de um período de maturação, um período onde a gente investe força, energia, para então ele começar a ganhar movimento. Parece que o YouTube não. Os projetos geralmente eles precisam de algum investimento financeiro também, a não ser que você já tenha tudo, né? Eu, no meu caso, eu precisei comprar algumas coisas, mas a minha irmã trabalha com essas coisas de edição, de filmagem, então eu pude me beneficiar dessa facilidade. Então eu não só posso contar com os equipamentos dela, como com uma assessoria técnica dela. Mas geralmente a gente pensa que para o YouTube não precisa de nada disso. O YouTube precisa de vários maquinários. Veja bem, você está ouvindo o barulho? Os vizinhos, os amigos do vizinho chegaram. E ele tem um papagaio. E o papagaio parece ser 3 papagaios. Mas eu estou com o meu microfone no mudo. Eu estou em teste, né? Eu estou fazendo teste. Porque eu testo várias coisas e não dá certo. Geralmente isso é o que faz parte dos nossos projetos. Você tenta uma coisa, não dá certo, você tenta uma outra coisa. Por isso que quando a gente organiza no nosso planejamento, a gente precisa ter aí uma certa flexibilidade em relação ao tempo. E no YouTube parece que não. Então é muito comum a gente ver um discurso de venda, né? De que no YouTube é jogo rápido, é tudo muito facilitado. E muitas pessoas vêm para o YouTube para criar conteúdo com essa fantasia, com esse ideal de facilidade, ou seja, vêm despreparados. E aí, no momento em que a gente começa um projeto, independente de ser o YouTube ou o que for, a gente está naquela força de vontade, naquela ansiedade gostosa. Se der para virar madrugada, a gente vira madrugada e aí a coisa não acontece, a coisa não vira, o resultado que eu estou esperando não vem, começa a gerar uma grande frustração e as pessoas desistem. Eu ia separar nesse vídeo, mas eu me esqueci. Na verdade, não é que eu esqueci, eu inverti a ordem. Eu quis gravar este vídeo porque eu estou com 2 encomendas para este assunto. Então, ao invés de responder pelo WhatsApp 2 pessoas diferentes para o mesmo assunto, eu falei, vou gravar o vídeo. Mas depois eu venho para um outro vídeo com alguns dados interessantíssimos. O número de pessoas, e aqui eu não vou arriscar este dado, porque aqui ocorreria o risco de dar uma informação errada. Mas, como eu não tenho essa informação precisa, eu vou entregar apenas o geral, que é a imensa maior parte das pessoas que começam os canais no YouTube, sabe o que acontece? Elas desistem. E dentre os que não desistem, a menor parte monetiza. É surpreendente. Quando eu vi esse estudo e vi esses dados, eu fiquei muito surpresa, porque eu não sabia, de verdade eu não sabia. Eu sabia que é difícil monetizar, sabia que muita gente desiste, mas ter um número, os dados, é algo estarrecedor. E por quê? Porque a maioria começa no impulso. E pro impulso, os primeiros 100 metros, eles funcionam. Mas o YouTube é mais como uma maratona, né? Você precisa estar realmente preparado. Porque as maratonas, uma das características das maratonas, é que elas são longas e você precisa ter oxigênio o suficiente para você não desmaiar. Você precisa estar com a sua musculatura toda muito bem treinada para você não cambalear e não perder as suas forças. Você precisa ter uma estratégia ali do que você comeu ou não comeu para você aguentar com energia até o fim. Sendo que numa maratona, eu só participei de uma até hoje, que é São Silvestre, né? Que é a mais clássica aí. No meio ali da maratona, eles te entregam algum gel de açúcar, né? Para os viciados, os dependentes de açúcar. Porque quando a gente está com o nosso organismo dependente do açúcar para conseguir energia, precisa ser o açúcar, né? Precisa ser um carboidrato fácil para transformar em energia. Só os muito potentes e preparados é que conseguem fazer isso sem precisar ir nessa energia fácil. Mas na maratona eles te entregam ali esse gelzinho, né?
Gente, será que tá gravando? Tá gravando. Hoje eu tô gravando com um outro aplicativo. Por quê? Porque eu descobri que todos os outros aplicativos que eu usava, eles sabotavam o meu microfone. Ah! Então, assim, numa jornada, numa maratona, que é uma jornada, ele vai ter gente ali no externo que vai te entregar um gelzinho para você recuperar a sua energia. Na maratona do YouTube, você vai ter que descobrir se você precisa um gelzinho ou não, o que é que vai te dar energia ou não. Como, por exemplo, a minha descoberta de que o problema estava nos aplicativos de gravação, por isso o microfone não entrava. Não teve ninguém de fora me esperando passar por ali para me entregar esta informação. Aqui já fica a primeira dica. Para quem está começando do zero e gostaria de não desistir, porque a imensa maior parte desiste. Uma das dicas é: não esteja sozinho. Estar sozinho torna o desafio muito mais temeroso. Porque independente da tua coragem ou não, no momento em que você adoecer, você está sozinho, nada vai ser feito. E se tem alguém junto com você, o outro, seu parceiro, vai te dar o apoio necessário. Eu estou um pouco gripada. Eu cogitei até de nem gravar hoje, porque a minha gripe ela tá passando, mas eu tô no momento da tosse, né, da expectoração. É uma coisa estranha, né, pra gente que não entende da coisa, mesmo não tendo muco, a gente tosse, né? Eu tô entrando numa tosse seca. Aí eu vou tomar o meu remédio, que é o meu café com manteiga. Ai, que delícia, super quentinho. Então eu, por exemplo, eu comecei aqui o canal e estamos eu e o Daniel. Daniel é psicólogo como eu e ignorante como eu no mundo do YouTube. Quando a gente começou, a gente já sabia que não ia dar conta de editar. Então a gente já começou se organizando, fazendo os cálculos básicos de quanto é que a gente iria gastar ou quanto a gente poderia gastar com o básico, que é a edição do vídeo. Então, quem começou a dar o suporte pra gente quando a gente entrou aqui no YouTube com essa edição básica, e esse vídeo aqui, ele é sem edição, ele é sem edição básica, por isso eu estarei tossindo. Foi a Érica, queridíssima, inclusive quem quiser uma pessoa maravilhosa para ajudar a editar os vídeos, a sobreviver e a vencer, chame a Érica, né? A Érica é uma maravilhosa. Eu sempre deixo o arroba da Érica aqui nos vídeos. Ela deu muitas instruções pra gente do que fazer, do que não fazer. Ela falava algo do tipo: a tua luz tá um pouquinho ruinzinha, vamos melhorar a sua luz, independente de dinheiro ou não. E antes da gente começar o YouTube, a gente começou com a gravação dos vídeos. E aí eu e meu companheiro Daniel, hiper ignorantes nessa tarefa de gravar, começamos com o Marcelo. O Marcelo, ele trabalha com várias coisas, dentre elas trabalha também com edição. E ele foi o que deu os principais toques, assim. Você tem que ligar o áudio. Ficou perfeito o seu vídeo, mas faltou ligar o microfone. Imagine, eu tô há 4 meses aqui já. Até hoje, tentando lembrar que tem que ligar o microfone, que tem que ligar o botão ali, que tem que fazer isso e aquilo. Então, veja, nós podemos contar, se você quiser o contato do Marcelo, tá no arroba também. É que aqui nesse momento ele tá ajudando a gente só com a thumb, né? Ele dá pra gente a thumb básica, a capinha, né, do vídeo básica, e eu vou lá e mexo, eu dou uma estragadinha. Mas se não fosse ele, a gente ainda estaria lá nos primórdios das nossas capas. Mas veja, a gente começou com um auxílio mínimo aí, de 2 profissionais, dizendo: faça assim na iluminação, faça assim no áudio. Eles não estavam aqui para nos orientar de tudo. Foi uma orientação tudo pelo WhatsApp. E bem tranquilo. Porque eu tenho aqui uma filosofia de vida que é melhor ir devagar para garantir que a gente chegue, do que tentar ir num nível de perfeccionismo alto, acelerado, puxado, estressado e quebrar no meio do caminho. Porque eu trabalho atendendo pessoas que quebram no meio do caminho. Quem são essas pessoas? Pessoas normais. Não são pessoas que nasceram quebradas, que nasceram fragilizadas, né? Pelo contrário. Elas estavam lá na força da vida e aí elas quebraram porque elas não conseguiram perceber os limites dela.
Então, uma outra dica muito importante é avaliar se a tua caminhada está sustentável. Quando eu fui começar o canal, eu sabia que sozinha eu não daria conta, porque eu não tenho tempo para editar. E se eu fosse tentar editar, eu sei editar, né? Sei editar vídeos, eu edito os vídeos da minha bebê, que aí eu compartilho com a família. Então eu gosto de fazer isso, gosto, adoro, mas eu não tenho esse tempo. Então eu consegui enxergar ali uma limitação minha. Se eu não estivesse organizada financeiramente, por exemplo, para pagar uma edição de vídeo e fosse fazer sozinha, estaria tudo bem. Mas veja, eu produziria menos vídeos do que o que eu gostaria. E aqui vou compartilhar uma coisa muito interessante. No início do canal, a minha intenção era gravar um vídeo por dia. Porque eu vi uma palestra de uma pessoa espetacular que vende produto muito bem, né? Eu não lembro nem o nome, não faço ideia de quem era aquele cara. Eu assisti só uma vez uma palestra dele, foram umas 2 horas, e ele falou. Ele deu uma estatística lá, apresentou um monte de gráficos e falou: se você fizer tudo direitinho, né? Você vai estudar, você estará comprometido, você não estará perdido na vida, você vai começar do ponto zero e você vai postar um vídeo por dia, e a cada vídeo você vai aprender a falar melhor, a se portar melhor na câmera, fazer melhor ali o desenvolvimento do seu título, da sua thumb. Isso vai demorar, da capinha, né, do vídeo. Isso vai demorar. E mesmo assim, a expectativa é que em 3 meses, 6 meses você esteja monetizado. E eu quero a monetização do canal, né? É um marco importante quando a gente monetiza, porque a gente chega ali na etapa 1, né? Que são 1.000 inscritos e as 4.000 horas. Então, é um marco interessante pra gente, né? Além do que, tendo a monetização, é uma ajuda de custo para bancar. Quem faz sozinho, no que consegue a monetização, é a possibilidade de pagar uma edição, de comprar uma câmera, de melhorar o microfone. Mas enfim, é um marco muito importante. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Um vídeo por semana. E esse era o meu plano. Como eu não sou favorável às corridas de explosão, onde você tem que dar tudo até chegar, eu sou mais favorável a essas maratonas, né, onde eu vou no meu ritmo. Eu decidi, aqui é uma das dicas, né? Eu peguei essa dica, achei muito valiosa. Você começa a gravar e não posta ainda. Se você quiser fazer um vídeo por semana, então que tal você esperar ter 15 vídeos para então começar? Por quê? Porque se eu quero fazer um por semana, um por dia, né? E aqui eu não tô nem pensando no sábado e no domingo, tô pensando em 5 dias na semana. Se eu quero fazer um por dia para ter todos os dias da semana, fora o final de semana, em 3 semanas eu já tenho que ter produzido 15. Então, se eu começo do nada, não existe canal, não existe nenhuma produção, e já começo produzindo um por semana, se der certo, se eu estiver treinada, se eu estiver com habilidades o suficiente e isso der certo, vai ser incrível. Mas dificilmente a gente consegue manter algo numa grande intensidade, algo que não fazia parte do nosso histórico. Então, baixa um pouquinho a ansiedade, começa gravando. Se você conseguir 15 vídeos, ou seja, você já tem material para 3 semanas e você não falhou nenhum dia, parece que este seu projeto tá bom. Então, começa. Acontece que nesse tempo de 2, 3 semanas gravando, é que você vai descobrir se você dá conta de fazer isso ou não. Pode ser que depois do 3º vídeo você descubra que acabou sua energia, pode ser que você descubra que é muito chato, pode ser que você descubra que você gravou todos os vídeos com o microfone desligado, isso acontece muito. Aí você termina o vídeo suando, fala, consegui! E quando você vai ver o material, teu material não existe. Não ligou a câmera. Eu fico aqui olhando, será que tá gravando? Tá gravando ali, ó. Mexeu, gravou. Então, são muitas coisas que podem acontecer que você não faz nem ideia. Então, vai ter pessoas que vai dizer o seguinte, só começa. Gravou, colocou. Minha sugestão é que você entenda como é que você se regula. Se você é o tipo de pessoa que ao
fazer um planejamento, esse planejamento dá errado e você consegue lidar de boa com essa frustração, só começa, vai lá. Agora, se você não consegue lidar tranquilamente com a frustração, espera um pouquinho, dê alguns passos guardando os seus vídeos primeiro. Porque se der certo, excelente, daí a 2, 3 semanas você começa e vai dar certo. Se alguma coisa saiu ali do planejado, você tem tempo para se organizar. No meu caso, eu esperei ter 8 vídeos prontos. Na minha cabeça é assim, estava do seguinte modo: assim que eu tiver gravado 5 vídeos sem falhar, eu já tenho uma evidência de que vai dar certo o meu projeto. Mas eu preciso conseguir gravar um pouquinho a mais, só para ter certeza. E assim foi. Eu gravei 5 vídeos, fiquei feliz, aí virou a semana, eu gravei 3 vídeos. No terceiro vídeo, e eu tava gravando um por dia. Fazer os roteiros, ler os livros, fazer a gravação, regravar. Eu tava levando um dia para cada vídeo. Eu trabalho, né? Então eu cuido da minha casa, cuido da minha filha, faço os atendimentos. Aí o tempo que sobrava eu gravava um vídeo. No nono vídeo eu falhei. E aí eu já tinha começado a colocar um vídeo por dia. No nono vídeo eu falhei. E ali eu comecei a pensar, se eu já estivesse postando, eu teria falhado um dia. E aí eu consegui continuar gravando, mas eu tinha falhado um dia. Ali eu já tive o alerta. E resolvi que na semana seguinte eu não iria postar 5 vídeos. Eu iria reduzir a minha expectativa, colocar ali na minha realidade, ia postar 3 vídeos. E assim eu fiz. Na minha cabeça eu ia conseguir manter. Aí gravei o 10º dia, gravei o 11º dia, descansei no final de semana para me recuperar. Na verdade, descansei de gravar vídeos, porque eu ainda estava descobrindo como fazer título, como fazer as capinhas, como fazer descrição, como fazer o SEO para ser buscado no YouTube. E uma coisa é quando você estudou. Eu já tinha estudado, feito cursos, né, escrito tudo, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, a cabeça esquece de tudo, né? Você tem que gravar. Se você conseguir gravar, já fez bastante. Então, e aí eu falhei 3 dias seguidos. Eu não lembro se eu fiquei com alguma gripe. Quando a gente tem crianças em casa que estão indo para creche, semana sim, semana não, ela volta com algum vírus para casa, né? Então a família inteira compartilha do vírus. Eu não lembro o que foi que aconteceu, mas eu falhei 3 dias. E ali a minha reservinha de vídeo já caiu um pouco mais. Eu olhei para aquilo como um alarme, como um alerta. E fiquei um pouquinho chateada, né? Eu ia começar com 5, aí eu diminui para 3. Mas tudo indicava que era melhor eu diminuir para 2. E eu diminuí para 2. E foi tudo muito rápido, assim. Na primeira semana foram 5. Na segunda semana eu já diminui para 3. Na terceira semana eu já diminui para 2. Até que eu comecei a achar aquilo um pouco pesado. Porque no começo, pela minha força, pela minha explosão, eu tava com muita coisa guardada na cabeça, parece que eu já tinha os vídeos todos na minha cabeça. Até que eu fui para um livro que eu ainda não tinha lido. Até então eu só tinha relido os livros, né? E aí eu fiquei com vontade de fazer um livro que eu não tinha lido, mas era um livro curtinho. Eu falei, não, mas esse aí eu vou tirar de letra. Talvez eu nem grave, nem escreva o roteiro, eu só leia e vou gravar. E aí me veio a ideia de gravar ao vivo. Aí eu já na 4ª semana eu já mudei a ideia novamente. De 2 vídeos, eu retirei um vídeo editado, nossa, quase que ficou o dedo errado aqui. E fui para uma live. Aí virou um vídeo e uma live. A live é mais ou menos isso que eu tô fazendo, né? Só que a live é ao vivo, né? Sem edição nenhuma. E fiquei um tempo ali. Agora veja, se você vai pro projeto sem projeto, quando a gente não estrutura, ó, o projeto tá aqui na cabeça, só que ele tá mal estruturado. Porque no que você não bota no papel, você não para refletir, fica mais difícil ver os pontos cegos. Fica mais difícil ver que quando você faz a continha de quantos por dia, a hora não bate. O seu dia teria que ter 72 horas para você dar conta de fazer aquilo. Na hora que você vai para prática,
Se a tua expectativa está muito diferente da tua realidade, a frustração é grande demais. E quando a gente se frustra, é nesses momentos da frustração que vem um grande curto-circuito, vem um grande desgaste. É como se você fosse um celular, você olha, está com 90% de bateria, e de repente está com 20%, de repente acabou. Não acontece isso? Às vezes acontece isso. A bateria tá viciada ou tá muito velhinha já, e aí do nada você acha que vai aguentar o dia inteiro, em 2 horas acabou, você ficou na mão. Quando a gente se frustra com um projeto, e principalmente quando esse projeto ele tá meio que central na vida da gente, a gente quebra. A gente fica muito triste, a gente fica desestimulado, a gente fica desesperançoso. E aí o que que acontece? A gente não bota fé mais na coisa. A gente quer desistir. A gente para, a gente fica sozinho, a vida perde a graça, as coisas perdem a graça. E fica tudo ruim, simplesmente isso, fica tudo ruim. Começar um projeto como o YouTube, ele exige ajustes de expectativa. Então, quando você parar para pensar se vai começar ou não, ou se você já tiver começado, tentar acessar quem são os seus principais inspiradores. Porque a nossa principal inspiração costuma estar no próprio YouTube, né? Eu não conheço ninguém que tenha canal de YouTube, né? Eu não tenho um amigo. Eu tenho sim. Mas que viva disso e que tenha isso como um projeto central, eu não conheço. Eu tenho amigos que têm o YouTube como um hobby. Então, as pessoas que me inspiram, elas são youtubers. Agora, dentre os youtubers, você vai ter aqueles que produzem um conteúdo por dia, então tá ali 7 dias na semana, e aqueles que produzem uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas. Eles têm visões diferentes, eles têm expectativas e estratégias diferentes. Então, dá uma avaliada quem é que está te inspirando, para você tentar ajustar com a sua realidade. Se você não tem que trabalhar fora, não tem que dar conta da sua casa, você tem o tempo todo livre, é uma realidade. Agora, se você tem que bancar a tua casa, lavar a tua louça, lavar a tua roupa, sair para trabalhar e talvez cuidar de alguém, pode ser de um adulto, um idoso, uma criança, a tua realidade é completamente distinta. Agora, independente de qual seja a sua realidade, você pode até dizer, então tá fácil, porque essa é a realidade do youtuber ou daquela influencer que eu sigo. É solteira, não tem grandes responsabilidades, grandes preocupações. É que ainda assim tem diferenças. A energia que aquela pessoa tem não é a mesma energia que você tem. A bagagem que aquela pessoa tem não é a mesma bagagem que você tem. Então, por exemplo, eu comecei a filmar sem nunca ter parado para falar para uma câmera. Eu atendo na frente do computador. Eu atendo na frente de uma câmera. Mas eu não preciso performar na frente de uma câmera. Eu estou conversando com uma pessoa ao vivo quando eu ligo a câmera. Então, essa experiência eu já tinha, né? A gente conversa pelo WhatsApp. Eu estou de fato com uma pessoa e que eu conheço essa pessoa, que são os meus pacientes, né? Olha, tem um cachorro aqui latindo super forte. Você tá ouvindo? Tô testando o meu microfone. E eu tô curiosa para saber como é que tá esse som. Se tá horrível, horroroso ou se tá aceitável. Então, uma das ferramentas com as quais eu trabalho e eu queria te indicar, é claro que eu vou oferecer meu curso para você comprar, mas o conteúdo tá aí pela internet, né? Você não precisa comprar. Todos os conteúdos, todos os conhecimentos a gente consegue acessar gratuitamente, é que às vezes demora mais, né? Inclusive como descobrir onde acessar, como acessar. Mas tudo é possível, tá tudo aí no universo. Principalmente no universo da internet, né? Google, os chats, né, de inteligência artificial, enfim. É a meditação e o EFT, que é o TEP. Minha sugestão, independente, na verdade, de qual seja o seu projeto nesse momento, se é no YouTube ou se é um empreendimento, se é passar na faculdade, se é se organizar para mudança de carreira, o que for,
vai ter expectativa, vai ter ansiedade, vai ter estresse e vai ter frustração. Isso faz parte do nosso cotidiano. A questão é o que tudo isso faz com você. O quanto que a ansiedade, o estresse e a frustração te derruba, te deixa imprestável, ou te abala só um pouco e você se recupera muito rápido, né? A gente chama isso de regulação emocional. Quando você está regulado e está fortalecido, vai ter frustração, estresse, ansiedade. Ai, desculpa. Agora o meu remedinho de café com manteiga passou, agora eu vou usar meu própolis. Própolis com mel, muito gostoso. Ai, docinho. Mas independente do seu grau de regulação, praticar a meditação, que seja 5 minutinhos por dia, isso vai ajudar você a colocar um pouquinho o pé no chão. A meditação ajuda a gente a sair um pouquinho dessa idealização, dessa coisa da utopia da vida, da fantasia, e vir um pouquinho mais para a realidade. E o EFT vai ajudar a tirar você do sofrimento profundo. Então, no começo do canal, eu até queria ficar vendo lá. Será que alguém vai assistir o meu canal? Será que alguém vai assistir esse vídeo? E eu me peguei várias vezes vendo, né? De curiosidade. Eu só queria ver se alguém viu o vídeo. Será que alguém viu o vídeo? Será que alguém comentou no vídeo? Só que isso faz a gente perder muito tempo, faz a gente criar alguns rituais, que é de liguei o computador, deixa eu ir lá no canal para ver se alguém vê. Deixa eu pegar meu celular, deixa eu ir lá no canal para ver se alguém vê. No que a gente repete isso muitas vezes, isso vira um hábito. E é um hábito que não te traz nada em benefício, pelo contrário. Vai aumentar um pouquinho a tua ansiedade, vai aumentar um pouquinho a tua frustração, ou muito a tua frustração. E aí você precisa daquele incentivo e aquela energia para gravar os seus vídeos, para estudar para os seus vídeos, para se conectar com você, para lembrar de onde que você saiu, para onde é que você está indo, te trazer para a realidade e produzir, aceitar a realidade, aceitar os desafios da realidade e superá-los. Aí você fica preso naquela ansiedade e derrubado pela frustração. No que você trabalha o tapping, prestando atenção na ansiedade, na frustração, na raiva, na tristeza, tudo isso vai diminuindo e você vai tendo um pouco mais de clareza. Eu tô ansiosa, muito ansiosa, porque eu entrei no meu canal 5 vezes e tinha uma curtida. Retiraram a curtida, eu não acredito, que raiva, eu vou desistir. E aí você consegue ter clareza. Opa, mas eu só sei disso e só tô com essa raiva a quinta do dia porque eu entrei 5 vezes no canal. Eu vou diminuir essa entrada louca no canal. Então, você ter ferramentas que te ajudem a estar no equilíbrio muda muita coisa. Agora, mais importante do que isso, talvez, ou não, tão importante quanto, é não estar sozinho, né? No comecinho aqui eu falei para você não começar o canal sozinho. Se você tiver alguém para começar junto, isso muda muita coisa. Pode ser alguém para começar com você, um canal, isso seria muito legal, por que não? Ou um amigo distante, convence esse amigo a entrar também, a fazer um canal dele, para vocês caminharem juntos. Isso muda muito. E se você não tiver esta pessoa, que você tenha alguém para poder contar, para ser o seu ouvinte. E você pode fazer um combinado, pode ser sua tia, sua madrinha, tua amiga, tua vizinha. E você pode perguntar se essa pessoa toparia ser a sua ouvinte, para te dar escuta mesmo, e dizer, eu vou começar um projeto, é um projeto que costuma gerar ansiedade, será que você poderia me escutar uma vez por semana? Geralmente essa pessoa seria seu terapeuta. As 2 pessoas que me encomendaram este assunto, uma é uma mentorada que está com a gente está indo para 1 mês e meio, né, de mentoria, cada um tem um projeto. E uma das mentoradas tem um projeto do YouTube. Ela não começou, mas ela está se dando conta de que o projeto dela é bem desafiador. E ela já está nessa ansiedade antes da coisa começar. Excelente. Ela tem tempo para se trabalhar, para começar de um modo mais estável. E a outra pessoa é uma pessoa que eu atendo, né? Ela não está na mentoria, é uma paciente minha. A gente não costuma ter tempo para trabalhar sobre isso na sessão. E aí eu dou suporte para as pessoas que eu atendo via WhatsApp, né? Falei, vou gravar isso aqui agora. Então, ambas, tanto a pessoa que está na mentoria quanto a minha paciente, elas têm acesso a mim.
e elas mandam mensagens para mim. E uma das perguntas, né, no caso da minha paciente, é: como é que você não surta? Como é que você não surta? Tendo que gravar, tendo que trabalhar, vendo a lentidão para crescer. Eu acho que o meu canal está crescendo super rápido. Eu estou preparada para um ano. Em um ano, a minha expectativa, né, é monetizar em um ano. Então, dentro do meu prazo, o meu canal está indo super rapidinho. Mas se eu estivesse com a expectativa de monetizar em 3 meses, eu preciso que isso aconteça em 3 meses, porque tem gente que faz isso em 3 dias, aí eu estaria muito frustrada, muito triste. E talvez eu não conseguisse dar conta de estar gravando, porque lembra, lá atrás eu comecei com 5 vídeos, fui para 3, fui para 2, fiquei com um só e gravando uma live. Só que nesse momento eu descobri uma forma de conseguir gravar todos os dias praticamente. E agora me parece super sustentável. Apesar de que hoje eu estou um pouco gripada e talvez não fosse muito adequado eu estar gravando. Mas eu trabalho falando, eu trabalho fazendo isso aqui, né? Então, ligar a câmera e falar um pouquinho mais me parece só uma pequena extensãozinha, né, do meu cotidiano. Eu não estou frustrada. Eu, na verdade, estou muito feliz. A minha paciente, ela não fez todo esse planejamento. Então, na verdade, agora que eu estou entendendo todo esse desespero, toda essa tristeza dela, eu estou podendo dar uma espécie de consultoria para ela, no sentido de que, veja, demora. A maior parte das pessoas desistem. Uma boa parte das pessoas que não desistem não monetiza, porque não estudou, porque não tem estratégia, porque não tem um suporte. Isso não precisa acontecer com você. Mas para isso a gente precisa fazer alguns ajustes. Vamos dar uma mexida nessa expectativa. Você está com pressa. Por que você está com pressa? Você tem motivos. Vamos olhar para esses motivos. E medita e faça a EFT. E não esteja sozinha. Vai me dando o seu feedback. Então, eu acho que eu finalizo aqui com essa dica de ouro, que é: primeiro, tenha muita autocompaixão com você. É muito comum que a gente consiga dar conselhos para o outro. Calma, você está se cobrando demais. Desse jeito não vai ser justo, porque você vai ficar super triste, super desanimado. Mas a gente dá esse conselho para o outro. Para nós, não. Para nós é um chicote estalando. Mas que incapacidade, que incompetência. Você está fazendo menos do que você pensou e está querendo fazer menos ainda. O que é isso? A gente precisa ajustar as nossas expectativas, justamente porque a gente costuma se cobrar demais. E aí, para isso, não esteja sozinho. Esteja acompanhado com alguém que possa te dar escuta, esteja acompanhado com algum youtuber que trabalha com isso, né? Pelo menos 2 visões diferentes, sim. Porque existem algumas visões que vão dizer assim: escolha só uma pessoa, só um projeto e siga com ele até o fim. O problema disso é que, se esse projeto não for o projeto que seja sustentável para você, e se ele for um a 300 km por hora, pode ser que você quebre. E aí você desista. Ao mesmo tempo, pode ser que você pegue um outro viés que é super suave, super tranquilo, e você comece a se entediar e fique com raiva por conta disso. Então, sim, frequente duas visões diferentes e veja o que faz sentido para você. Muito possivelmente, em algum momento, você vai largar um desses viés. Uma dessas visões vai ficar só com uma delas. A questão é: você não conhece esse universo ainda, você precisa estar aberto para conhecer um pouco mais, para você não desistir. Aqui no canal a gente tem uma playlist de meditação. Eu te convido a fazer essa meditação, nem que seja meditação de 5 minutos. Utiliza aí o navegador Brave, é o Brave, né? Ele escreve Brave, porque aí não entra propagandas e você consegue fazer as meditações. Eu costumo ouvir as coisas no YouTube nesse navegador. Eu sinto muito, né? Porque para quem é monetizado faz toda a diferença ver as propagandas. Mas aí cada um com seus cada qual, né? Eu, quando vou meditar,
e eu costumo ouvir áudios ou do Spotify, ou de meditações, ou de o que for, quando eu vou dormir, então eu não quero ficar mexendo, eu não quero ficar pulando propaganda. Então, se você não assina o YouTube, porque aí não tem propaganda, né? Utilize um navegador que não deixe entrar propaganda. De modo geral, depois eu não uso o Brave, não. Eu uso algum outro, porque ele não guarda as informações do jeito que eu gostaria. Mas fique com essa dica. E aprenda a fazer o EFT, que vai te ajudar muito. Vai te ajudar, inclusive, a gravar muito melhor, a perder o medo, a perder a vergonha, a ter mais autoconfiança. Se você quiser comprar o curso, tem o link aqui. O valor do curso, se eu não me engano, pode ser que aumente depois, pode ser que abaixe depois, eu não sei, 397. Se esse valor for difícil para você, manda um e-mail para mim, tem um e-mail aqui. Não, mentira, tem um número, né? Manda um WhatsApp falando, eu preciso desse curso e não tenho dinheiro, a gente passa para você um desconto. Ou vá no Google e procure EFT e aprenda essa técnica. Ela vai salvar a tua sanidade mental, o teu equilíbrio emocional e vai fazer com que você consiga perseverar no seu projeto. É isso, muito grata por ficar até aqui comigo. Espero que a gripe não esteja aí com você. Por via das dúvidas, hidrate-se e se cuide. Um abraço e um super beijo.